No dia mais sombrio da história recente dos Estados Unidos, o 11 de setembro de 2001, até o avião presidencial passou a ser visto como um possível alvo. Horas antes do Air Force One decolar, o presidente George W. Bush estava em uma sala de aula na Flórida, sorrindo para crianças. Foi ali que seu chefe de gabinete, Andrew Card, se aproximou e sussurrou a frase que mudaria tudo. O segundo avião atingiu a outra torre. A América está sob ataque. A partir desse instante, o caos tomou conta. Com 3 ataques já confirmados, o país mergulhava na incerteza. Mas a bordo do avião mais seguro do mundo, o medo era outro. O codinome secreto da aeronave havia vazado, levantando a hipótese perturbadora de que o inimigo pudesse estar infiltrado no próprio círculo de segurança presidencial. Essa suspeita acendeu um alerta sem precedentes. Agentes armados passaram a vigiar o corredor, e a cabine de comando foi protegida como se fosse preciso defender o Air Force One de um inimigo escondido dentro dele. Mas como a presidência mais protegida do planeta acabou governando no escuro? E o que exatamente aconteceu dentro do Air Force One enquanto o país inteiro assistia aos atentados? Caos nos céus. O aviso de Andy Card ainda ecoava na mente do presidente quando a rotina da escola se transformou em caos. Assessores e agentes do serviço secreto entraram em ação. Em uma sala improvisada, a equipe de Bush se reuniu diante de televisores, acompanhando as imagens em tempo real, como milhões de americanos. O porta-voz, Ari Fleischer, rabiscava em folhas de papel cada passo da manhã, enquanto o presidente buscava entender a dimensão do que estava em curso. Às 9h37 da manhã, outra notícia devastadora. Um avião atingira o Pentágono. O ataque à capital americana tornava impossível ignorar. O país estava em guerra. Bush foi escoltado até sua limusine blindada, e o comboio acelerou em direção à base aérea de Sarasota, na Flórida. O clima era de tensão máxima. Não se sabiam quantos aviões ainda estavam sob controle de terroristas. Pouco antes das 10 horas da manhã, o Air Force One já estava preparado para a decolagem. Mas havia um contratempo. Agentes do serviço secreto receberam relatos de que uma pessoa portava um objeto suspeito próximo à pista. Temia-se que fosse uma arma. Mais tarde, descobriram tratar-se apenas de um fotógrafo com uma câmera. Mas naquele momento, cada detalhe parecia ameaça. Por precaução, o piloto manobrou o Boeing 747 para decolar do lado oposto, reduzindo a exposição a um possível ataque. O avião subiu quase verticalmente, em ângulo íngreme, algo incomum para uma aeronave desse porte. Era uma medida de sobrevivência. No ar, a sensação de isolamento era sufocante. A rota não foi comunicada ao controle aéreo, e a aeronave seguiu às cegas, sem qualquer escolta militar até o fim do primeiro trajeto. Dentro da cabine presidencial, Bush assistia à televisão com sinal instável, recebendo informações truncadas. Nas palavras de seus assessores, era como governar às escuras. Cada ligação com a Casa Branca se tornava uma batalha contra linhas congestionadas e falhas técnicas. O medo aumentou quando surgiu um alerta inesperado. Uma ligação interceptada na central telefônica da Casa Branca carregava uma mensagem inquietante. Angel is next. Angel era o codinome secreto do Air Force One, uma designação que não deveria ser conhecida fora dos círculos mais restritos do governo. A hipótese de um informante interno ou até de uma infiltração dentro da própria estrutura de segurança ganhou força. Agentes armados passaram a circular pelo corredor presidencial e outro foi posicionado na porta da cabine de comando, pronto para defender a aeronave contra qualquer tentativa de sabotagem. Dentro do avião mais protegido do mundo, ninguém se sentia realmente seguro. Enquanto isso, em Washington, o vice-presidente Dick Cheney estava refugiado no bunker da Casa Branca. Por volta das 10h18 da manhã, ele recebeu questionamentos diretos. Se outro avião viesse em direção à capital, deveria ser abatido? Cheney não hesitou, autorizou o abate de aeronaves comerciais que representassem a ameaça. O problema era que, como vice-presidente, ele não tinha autoridade formal para dar essa ordem. Pelo protocolo militar, apenas o presidente ou o secretário de defesa poderiam fazê-lo, cargo que na época era ocupado por Donald Rumsfeld, que naquele momento estava no Pentágono, ajudando diretamente nas operações de resgate. A cadeia de comando parecia tão fragmentada quanto a própria segurança do país.
Minutos depois, Cheney telefonou diretamente para o Air Force One. Às 10h20 da manhã, segundo anotações de Fleischer, a frase registrada foi "autorizado a bater se necessário". Bush, que havia sido piloto na Guarda Nacional, desabafou em seguida: "Fui piloto, não consigo imaginar receber uma ordem dessas". A dúvida que paira até hoje é se a decisão partiu de Cheney sozinho ou se havia sido discutido previamente com Bush em uma ligação anterior às 9h45. O relatório oficial nunca conseguiu esclarecer completamente essa sequência. Cada minuto no ar trazia novas tensões. A ameaça de aviões desaparecidos, as falhas de comunicação e a sensação de vulnerabilidade dentro de um ícone da segurança presidencial compunham um quadro inédito. O Air Force One, acostumado a ser símbolo de poder e tranquilidade, tornava-se um alvo em potencial. Após a decolagem crítica de Sarasota, os debates a bordo se intensificaram. Bush insistia em retornar imediatamente a Washington. O serviço secreto, porém, não via essa possibilidade como segura. Relatos de aviões não identificados ainda circulavam pelo espaço aéreo, e cada ponto no radar era encarado como uma ameaça. A decisão foi desviar o Air Force One para a base aérea de Barksdale, na Louisiana, onde poderia pousar com segurança e reabastecer. Às 11h45 da manhã, a aeronave presidencial tocou o solo. O que se seguiu foi um cenário inédito. Soldados em trajes de combate cercaram o avião. Veículos blindados se posicionaram junto à fuselagem, e o presidente foi levado às pressas para uma sala improvisada. Ali, gravou a sua primeira fala oficial à nação. O tom era contido, ainda tenso. "A própria liberdade foi atacada nesta manhã", disse ele. Um discurso breve, feito em circunstâncias improvisadas, mas carregado de gravidade do momento. Enquanto isso, assessores e o serviço secreto reforçavam a mesma posição. Era cedo demais para retornar a Washington. Bush, inconformado, reagiu: "Quero voltar para casa. Quem quer que seja não vai me manter fora da capital". A resposta, entretanto, foi categórica: a segurança não permitiria. Pouco depois do meio-dia, o espaço aéreo dos Estados Unidos foi completamente fechado. Mais de 4.000 aeronaves civis foram forçadas a pousar, deixando o céu americano quase deserto. Nesse ambiente inédito, o Air Force One decolou novamente, às 13h48, agora em direção ao coração do comando estratégico do país, a base aérea de Offutt, em Nebraska. O destino não foi escolhido ao acaso. Offutt abrigava o Stratcom, um centro subterrâneo responsável pelo comando das forças nucleares dos Estados Unidos. Localizado a cerca de 12 metros abaixo do solo, o bunker era protegido por paredes de concreto espesso e dispunha de sistemas de comunicação projetados para resistir até mesmo a um ataque massivo. Ali, o presidente poderia finalmente reassumir o controle com segurança. Durante o voo, a aeronave seguia praticamente sozinha em um céu anormalmente silencioso. Apenas em seus momentos finais de aproximação, 2 caças F-16 conseguiram se unir ao Air Force One e escoltá-lo. Até então, o avião presidencial voava vulnerável, subindo a altitudes incomuns de até 45.000 pés para escapar de possíveis ameaças. O pouso em Offutt ocorreu às 15h06. Bush foi imediatamente conduzido ao bunker do Stratcom, uma verdadeira fortaleza tecnológica. Em meio às telas, cabos e sistemas redundantes, participou de uma videoconferência com o Conselho de Segurança Nacional. As discussões não se limitavam mais aos aviões sequestrados. Falava-se em ataques químicos, biológicos e até novas ações aéreas. A incerteza era total. Ainda assim, Bush deixou claro que desejava retornar a Washington o mais rápido possível. Um desejo que continuava em choque com as recomendações da segurança, que via cada deslocamento como um risco à vida do presidente. Às 16h36 veio a decisão final. O Air Force One decolou novamente, desta vez com destino a Washington. Era arriscado, mas necessário. O país precisava ver seu presidente na capital.
Pela primeira vez no dia, a aeronave ganhou uma escolta aérea robusta. Caças F-16 voaram em formação ao lado do avião presidencial, criando uma bolha de proteção em torno de Bush. Mesmo assim, a tensão não diminuía. A bordo, agentes armados permaneciam em alerta após o enigmático aviso de que Angel is next. A suspeita de um informante interno ainda rondava, e o serviço secreto mantinha posições estratégicas no corredor presidencial e diante da cabine de comando. Finalmente, às 18h44 da noite, após quase 10 horas de deslocamentos, o Air Force One pousou na base aérea de Andrews, em Maryland, localizada na região metropolitana de Washington, D.C., tradicional ponto de chegada dos voos presidenciais. O clima na aterrissagem era de guerra. Militares armados cercavam o avião e a transferência para o helicóptero Marine One foi feita sob forte aparato de segurança. Minutos depois, Bush sobrevoava a capital e pousava nos jardins da Casa Branca. O dia que havia começado com a leitura inocente de crianças em uma escola da Flórida terminava com o presidente diante das câmeras, em um discurso solene do Salão Oval. Os ataques terroristas podem abalar os alicerces dos nossos maiores prédios, mas não conseguirão tocar os alicerces da América. Dentro do Air Force One, Bush não apenas cruzara os céus do país, tinha atravessado também a fronteira simbólica entre o mundo anterior, em que os Estados Unidos se viam intocáveis, e uma nova realidade, a de uma nação vulnerável a inimigos capazes de transformar aviões civis em armas de destruição. A presidência pós 11 de setembro. Às 18h44, quando o Air Force One finalmente pousou em Andrews, a missão de levar o presidente de volta a Washington parecia ter cumprido seu objetivo. Mas a travessia daquele dia deixou cicatrizes invisíveis. Pela primeira vez na história, o avião mais seguro do mundo havia sido visto não como um escudo, mas como um alvo, e a presidência dos Estados Unidos precisou se reinventar em pleno voo. Entre ordens de abate que nunca ficaram totalmente esclarecidas, telefonemas que se perderam em linhas congestionadas e a suspeita inquietante de que informações sigilosas do Air Force One pudessem ter vazado a partir de alguém dentro do próprio governo, o governo americano revelou sua vulnerabilidade. O episódio mostrou que, mesmo cercado por protocolos, bunkers subterrâneos e agentes armados, o poder pode ser abalado pela incerteza. Ainda assim, foi também ali, a 45 mil pés de altitude, que a figura presidencial foi testada como nunca antes. A obstinação de Bush em voltar à capital contra todas as recomendações de segurança refletia mais do que teimosia. Era um gesto simbólico de que o país não poderia ser governado do exílio, que a Casa Branca, mesmo ameaçada, precisava continuar sendo o centro de comando da nação. Naquela jornada de quase 10 horas, o Air Force One deixou de ser apenas transporte presidencial. Tornou-se palco de debate sobre vida e morte, arena de suspeitas internas e prova de que nem sempre o poder está no controle. A cada manobra evasiva, a cada decisão tomada às pressas, o avião presidencial carregava mais do que o chefe de Estado. Carregava o dilema de um país entre o medo e a necessidade de reagir. O 11 de setembro redefiniu a imagem da segurança americana. E dentro do Air Force One, naquele dia, nasceu uma nova realidade. A de uma presidência forçada a governar na altitude crítica da incerteza, onde até a mais alta autoridade do mundo descobriu que também podia estar sob a mira. E você, como enxerga o papel do Air Force One nessa crise histórica? Deixe sua opinião nos comentários. Run.